Meu nome é Claire Whittaker. Eu tenho 32 anos. E a primeira pessoa que mentiu para mim no dia do meu casamento foi a minha mãe. Ela me mandou uma mensagem às 15h11, 14 minutos antes de eu sair para a cerimônia, dizendo: "O trânsito está horrível, querida, mas já estamos chegando." Para qualquer outra pessoa, aquilo soaria carinhoso. Para mim, soou ensaiado. Eu estava na sala da noiva de uma estufa restaurada em Asheville, na Carolina do Norte, olhando meu reflexo em um vestido que eu mesma paguei. A sala estava cheia de mulheres que me amavam o suficiente para chegar cedo, passar o véu, ajeitar grampos e continuar sorrindo toda vez que me viam olhando para a porta. Eu passei 18 meses criando exposições de museu para memórias de outras pessoas, e mesmo assim ainda acreditava que meus próprios pais talvez ajudassem a construir uma que valesse a pena guardar. Eu devia ter sabido melhor. Meu buquê já estava nas mãos. A música da cerimônia já tinha sido adiada uma vez. Meu noivo estava me esperando debaixo de um teto de luzes penduradas e jasmim trepadeira. E aquela mensagem não saía da minha cabeça. Já estamos chegando. Essa frase me acompanhou a vida inteira. Quase orgulhosos de você. Quase suficiente. Quase escolhida. Minha garganta apertou quando a coordenadora do evento bateu de leve na porta e perguntou se deveríamos esperar mais 5 minutos. Eu sorri daquele jeito que filhas sorriem quando não querem passar vergonha em público e disse que sim. Claro, vamos esperar. Foi nesse momento que eu percebi algo que eu deveria ter entendido anos antes. Se o dia mais feliz da minha vida ainda dependia de os meus pais aparecerem ou não, então talvez eu nunca tivesse sido realmente livre deles. Antes de eu te contar o que descobri depois e o que fiz quando parei de esperar, me diz, que horas são agora para você e de onde você está assistindo? Estou curiosa para saber até onde essa história vai chegar. Eu não estava nervosa em casar com Owen. Eu estava nervosa em entrar de novo no mesmo roteiro de família, só que com um vestido mais bonito. Você sabe do tipo de roteiro que eu quero dizer, aquele em que ninguém fala em voz alta quem é mais importante, porque eles já te mostraram tantas vezes que não precisam mais de palavras. Na minha família, minha irmã Lauren sempre foi o evento principal, e eu sempre fui a equipe de apoio, fora do enquadramento. 2 anos antes, meus pais tinham feito o casamento dela em Charleston, um evento que parecia tirado de uma revista de luxo. Peonias brancas por todo lado, tecidos importados, um quarteto de cordas ao pôr do sol, uma pista de dança personalizada com monograma. Eu sei exatamente quanto custou, porque um dia vi a planilha na mesa do meu pai enquanto o ajudava a organizar recibos depois da cirurgia dele, $160 mil, sem contar o jantar da véspera. Naquela noite, minha mãe fez um discurso de 20 minutos para Lauren. 20 minutos inteiros. Ela chorou, riu, contou histórias da infância dela, descreveu minha irmã como radiante, elegante, talentosa, impossível de não amar. Meu pai estava em pé com uma taça de champanhe na mão, sorrindo para a multidão como se ele mesmo tivesse fundado uma dinastia. Em certo momento, ele disse: "Algumas filhas simplesmente sabem como fazer uma família ter orgulho." A sala riu baixo, de um jeito quente, aprovador. Eu me lembro de estar perto da mesa do buffet com um sorriso educado congelado no rosto, enquanto um garçom me perguntava se eu fazia parte da equipe de planejamento. Aquilo foi quase engraçado. Quase. Porque, de certa forma, eu sempre tinha feito parte disso. Eu era quem pegava os detalhes esquecidos, voltava para buscar as roupas extras, resolvia as reclamações da tia sobre a mesa dela e ficava até o final ajudando a colocar os presentes nos carros. Essa era a minha função, útil, confiável, fácil de ignorar. Então, quando Owen e eu ficamos noivos, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu não ia implorar por entusiasmo. Eu não ia construir meu casamento em cima da fantasia de que meus pais, de repente, virariam outras pessoas sob uma luz bonita. Escolhemos uma estufa restaurada em Asheville porque parecia viva, acolhedora e íntima. Mantivemos a lista de convidados pequena, para que cada pessoa ali realmente importasse. Eu paguei meu próprio vestido. Owen e eu dividimos o custo do espaço, do buffet e das flores. Eu escolhi cada detalhe, até a fita de seda creme do meu buquê e os menus com plantas prensadas em cada lugar da mesa. A única contribuição concreta dos meus pais era uma frase vaga que minha mãe repetia sempre que alguém perguntava se ela estava ajudando. "Ah, a gente só está deixando a Claire fazer o estilo dela." O estilo dela.
Era assim que ela se referia ao dia mais importante da minha vida. Enquanto isso, ela ainda repostava vídeos antigos do casamento da Laura em todo aniversário, com legendas como, ainda o padrão ouro, e alguns dias nunca são superados. Ela me mandava mensagens que pareciam úteis se você não conhecesse o tom dela. Tem certeza de que uma estufa não vai parecer casual demais? Tem certeza de que ainda fazem jantar sentado em casamentos pequenos? Tem certeza de que seu vestido fotografa bem sem iluminação de igreja? Cada pergunta carregava a mesma lâmina silenciosa. A Lauren fez melhor. E o pior é que eu tinha treinado a mim mesma para absorver esses cortes como se fossem clima. Sorrir. Desviar. Seguir em frente. Ser a fácil. Ser a razoável. Ser a filha que nunca precisa de muito. Mas ninguém aguenta viver por tanto tempo de migalhas emocionais sem começar a perceber o padrão pelo que ele realmente é. Você já olhou para a sua história familiar e percebeu que a desigualdade não era coisa da sua cabeça? Que você não era sensível demais, dramática demais, carente demais? Você só era a única esperada para viver com menos? A primeira confirmação veio do manobrista, mas a verdade já tinha começado a se formar dentro de mim antes mesmo dele dizer qualquer coisa. A coordenadora voltou para a sala da noiva com uma expressão cuidadosa, daquele tipo que as pessoas fazem quando não sabem se uma notícia ruim deve ser sussurrada ou entregue de uma vez só. Atrás dela estava um garoto do estacionamento, talvez uns 19 anos, ombros rígidos, chaves penduradas nos dedos. Ele parecia alguém que queria estar em qualquer outro lugar. Eu dei um passo à frente antes que alguém pudesse me proteger do que lhe fosse dizer. Perguntei direto: você viu meus pais chegarem? Ele assentiu rápido uma vez e olhou para a coordenadora, como se pedisse permissão para continuar. Eu disse que estava tudo bem. Ele engoliu seco e falou que sim, eles tinham chegado uns 40 minutos antes. Um alívio curto me atingiu por meio segundo. Fraco. Automático. Estúpido. Mas ele continuou. Disse que eles ficaram alguns minutos dentro do carro, perguntaram se aquela era a única entrada, e depois pediram caminho para o Lago Julian porque estavam atrasados para um churrasco. Eu achei, de verdade, que tinha ouvido errado. Não porque a frase fosse confusa, mas porque meu cérebro simplesmente não aceitava encaixar aquilo no formato do meu casamento. Eu repeti, devagar: atrasados para um churrasco? Ele assentiu de novo, dessa vez mais desconfortável, e completou que a mulher no banco do passageiro tinha rido e dito: a Claire ainda vai estar tirando fotos. A gente passa lá depois. Existem momentos na vida em que a dor não vem como uma onda. Ela vem como precisão. Cada dúvida borrada de repente fica nítida, cortante. Foi isso que aconteceu comigo. Eles não tinham se perdido. Não tinham sofrido acidente. Não tinham ficado presos no trânsito sem conseguir avisar. Eles tinham ido até o local do meu casamento, parado na frente enquanto eu esperava de vestido branco, olhado para a entrada e feito uma escolha. E então foram embora para um churrasco. Um churrasco no quintal, pelo que eu entendi, na casa da minha prima Tessa. Cadeiras dobráveis, pratos de papel, colheres de refrigerante, alguém cuidando da churrasqueira. E o que tornava aquilo imperdoável nem era terem escolhido outro evento de família. Era o fato de ser algo tão casual, tão comum, tão facilmente adiável. Se fosse uma emergência médica, eu teria entrado em pânico. Se alguém estivesse ferido, eu teria entendido. Mas um churrasco, não tem como suavizar isso. Significava que a minha cerimônia estava abaixo de acompanhamentos e conversa fiada. Significava que a primeira hora do meu casamento era opcional. Negociável. Significava que, na cabeça deles, eles ainda poderiam aparecer depois e continuar se chamando de pais presentes. A coordenadora perguntou com cuidado se eu queria adiar mais uma vez. Eu conseguia ouvir movimento do lado de fora da sala, convidados se mexendo, músicos esperando, minha vida tentando continuar enquanto eu estava presa num silêncio tão afiado que parecia metálico. Então meu celular vibrou. Uma nova mensagem da minha mãe? O trânsito está horrível. Não faça disso um drama se a gente perder o começo, querida. A gente passa aí depois, querida. Eu encarei a palavra até ela parar de parecer carinho e começar a parecer estratégia. Não faça um drama.
Isso sempre foi a ordem escondida dentro de cada ferida que eles me entregavam. Não faça drama quando a Lauren ganha o quarto maior. Não faça drama quando seu jantar de aniversário é adiado. Não faça drama quando sua promoção é ignorada porque o cachorro da Lauren ficou doente. Não faça drama quando seu próprio casamento vira só uma parada no caminho de outra coisa. O manobrista ainda estava ali, claramente constrangido. Eu agradeci porque nada daquilo era culpa dele e vi ele sair quase correndo, como se quisesse escapar rápido demais. Então eu olhei para a porta fechada, para o buquê na minha mão, para o relógio na parede, e entendi algo que eu já deveria ter aceitado anos antes. Isso não era uma surpresa. Era uma confirmação final. Eles não tinham estragado meu casamento ainda. Eles tinham revelado exatamente o valor que davam a ele. E quando algo fica tão claro assim, não dá mais para chamar de confusão. Eu fui para uma sala lateral de preparação e fechei a porta antes que alguém pudesse dizer algo gentil o suficiente para me fazer chorar. O silêncio ali dentro era estranho depois do barulho da sala da noiva, como se o ar estivesse esperando para ver o que eu faria. Coloquei o buquê em cima de uma mesa e olhei o celular de novo. Não porque eu precisava de mais provas, mas porque a traição tem esse jeito doentio de fazer você confirmar o que já sabe. Abri primeiro o Instagram, depois o grupo da família que eu mantinha no silencioso para não enlouquecer. E lá estavam eles. Não presos no trânsito. Não pedindo desculpas. Não correndo na minha direção. Minha prima Tessa já tinha postado um carrossel com o título, Início de Família no Lago. Na segunda foto, meu pai estava na churrasqueira com o avental bege que eu dei para ele 3 natais atrás, sorrindo como se não tivesse nada mais importante para estar fazendo. Em outra, minha mãe estava com uma mão num copo plástico e a outra no braço da Lauren. A legenda dizia, finalmente, todos juntos de novo. Eu estava a 38 minutos de distância, de vestido de noiva, e segundo a internet, todos estavam juntos. Só não eu. Esse detalhe entrou mais fundo do que eu esperava. Porque não era só que eles tinham ido embora. Era que, na cabeça deles, a minha ausência não quebrava a imagem de família. Eu não era importante o bastante para fazer falta. Naomi me encontrou ali, parada, com o celular na mão e o peito tão apertado que eu achei que ia rasgar o vestido tentando respirar. Ela fechou a porta atrás dela e não perdeu tempo com perguntas óbvias. Só me olhou e disse: "Me fala." E eu falei. Não bonito, não organizado, não como um discurso de filme. Eu falei em pedaços. Estacionamento, churrasco, a gente passa depois, não faz drama. A expressão dela mudou na hora. De preocupação, para incredulidade, e depois para algo muito mais útil do que pena. Raiva. Raiva limpa. Raiva clara. Raiva em meu favor. Ela pegou o celular da minha mão, olhou as fotos e disse: "Claire, se eles entrarem aqui depois achando que vão ter cadeira e sorriso, eu juro que faço eles virarem tão rápido que vão achar que ainda estão no estacionamento." Eu deveria ter ficado chocada. Mas em vez disso, eu ri uma vez, um riso seco, porque aquela indignação dela fez algo em mim se sentir visto. Era isso que faltava há anos. Na minha família, sempre alguém corria para explicar meus pais para mim. Eles querem o seu bem. Eles são mais tradicionais. A Lauren só precisa de apoio. Você sabe como sua mãe é. Você é a forte. Mas ninguém nunca tinha olhado para os fatos e dito a coisa óbvia em voz alta. Isso é cruel. Ali, naquela sala, eu comecei a lembrar de todos os momentos menores que tinham construído aquele. A bolsa de estudos da faculdade que eu ganhei e recebeu só um parabéns distraído, porque a Lauren estava passando por um término. Meu aniversário que foi adiado 2 vezes e depois juntado com o almoço de Dia dos Pais para economizar tempo. Minha promoção no museu, que minha mãe ignorou perguntando se o Owen ainda tinha certeza de que queria uma esposa com um trabalho tão exigente. O Natal em que a Lauren ganhou uma viagem surpresa para Napa e eu ganhei uma agenda de couro, porque, como meu pai disse, você sempre foi tão prática. Prática. Confiável. Madura. Fácil. Na minha família, isso não eram elogios. Eram cortes de custo. Rótulos que eles usavam quando queriam que eu engolisse a decepção sem deixá-los desconfortáveis.
Naomi se ajoelhou na minha frente, uma mão firme na cadeira, e disse algo que eu acho que nunca vou esquecer. Claire, hoje não é o dia em que eles te abandonaram. Eles vêm fazendo isso há anos. Hoje só é o primeiro dia em que você não consegue fingir, porque está de branco e todo mundo consegue ver o estrago. Aquilo bateu mais forte do que as fotos. Talvez porque fosse verdade. Talvez porque, no fundo, eu tivesse passado a vida inteira esperando que contexto salvasse eles. Achando que, se eu fosse boa o bastante, amoroso o bastante, bem-sucedido o bastante, organizado o bastante, eles finalmente iam acompanhar. Mas algumas pessoas não acompanham. Elas só revelam quem são. Eu fiquei ali mais um momento, alisando o tecido do vestido sobre os joelhos, olhando o brilho leve da renda na minha pele, e parei de perguntar como eles puderam fazer isso. Essa pergunta tinha me mantido presa por anos. Porque ela sugeria que existia uma resposta capaz de tornar aquilo aceitável. Não existia. A pergunta melhor era: o que eu ia fazer com a verdade agora que ela finalmente tinha parado de se esconder? Naomi tirou da bolsa meu batom, e me entregou como se estivesse me devolvendo meu próprio nome. Então eu passei o batom. Peguei meu buquê. Olhei no espelho e vi o mesmo vestido, o mesmo rosto, o mesmo dia de casamento. Mas não a mesma mulher que tinha entrado ali esperando um milagre de última hora. Eu mandei uma mensagem para a coordenadora: comecem no horário. Sem mais atrasos. Depois enviei outra. Se Richard e Carol Whittaker chegarem, não leve eles para a mesa da família. Traga eles primeiro para mim. Em silêncio. Naquele momento, o luto parou de dirigir. E algo mais firme assumiu o volante. Quando eu tomei essa decisão, meu corpo seguiu junto, como se um fio invisível dentro de mim tivesse finalmente parado de soltar faíscas e encaixado no lugar. A tremedeira nas minhas mãos diminuiu. Minha respiração ficou mais lenta. Até o barulho do lado de fora da sala, cadeiras se mexendo, passos no piso, vozes baixas dos convidados sentando parou de parecer pressão e começou a parecer realidade me esperando entrar nela. A dor ainda estava ali. Não tinha desaparecido. Mas não estava mais no comando. Isso era novo. Peguei meu buquê de novo, endireitei os ombros e me olhei no espelho uma última vez. Meu rímel estava intacto. Meu batom firme. Meus olhos estavam diferentes. Não mais suaves, não mais tristes. Mais claros. Essa era a palavra. Claros. Durante boa parte da minha vida, eu confundi esperança com lealdade. Acreditei que, se eu fosse paciente o suficiente, útil o suficiente, compreensivo o suficiente, meus pais um dia iam me encontrar no meio do caminho e agir como se eu importasse sem eu precisar pedir. Mas ali, de vestido de noiva, com a verdade exposta tão claramente, eu finalmente consegui ver o quanto essa esperança tinha me ensinado a me trair. Naomi abriu a porta para mim sem dizer nada, e nós duas voltamos em direção à entrada da cerimônia. O quarteto já tinha recomeçado. Os convidados estavam começando a se levantar um pouco nas cadeiras, tentando não parecer curiosos, tentando e falhando. Uma cerimônia atrasada sempre cria sussurros. Uma noiva entrando sem os pais cria silêncio. Quando as portas se abriram e eu entrei sozinha, a sala inteira mudou. Não com pena, como eu tinha temido. Com atenção. Atenção real, inteira. Aquilo se espalhou pelo espaço como uma corrente. Eu sentia no ar parado, nas conversas que morreram na hora, nos olhares que se viraram totalmente para mim. Por um segundo suspenso, eu entendi exatamente o quanto estava exposta. E então, de forma inesperada, essa exposição parou de parecer humilhação e começou a parecer poder. Eu ainda estava ali. Eles não. Que todo mundo visse isso. Que todo mundo se perguntasse. Que todo mundo lembrasse quem realmente apareceu e quem não apareceu. O corredor se estendia na minha frente sob luzes quentes penduradas e jasmim subindo pelas laterais. E eu comecei a andar sozinha, com a coluna ereta e a cabeça alta. No meio do caminho, vi Naomi na primeira fileira já chorando. Vi a mãe do Owen com as duas mãos no peito. Vi uma colega minha do museu me olhando com um orgulho intenso, daquele tipo que normalmente é reservado para sobreviventes ou pessoas que cruzam uma linha de chegada. E então eu vi Owen. O rosto dele mudou no segundo em que ele percebeu que eu estava vindo sozinha. Primeiro veio a preocupação,
depois o entendimento, e então algo mais firme e profundo do que os dois, respeito. Ele não parecia envergonhado por mim. Não parecia em pânico. Ele parecia alguém que sabia que aquele caminho estava me custando algo e ainda assim me admirava por eu estar fazendo. Quando cheguei até ele, minha garganta estava em chamas. Ele segurou minhas duas mãos e se inclinou só o suficiente para sussurrar. Eles não vão encostar nesse momento. Você me ouviu? Eles não vão ficar com isso. Aquilo quase me desfez mais do que qualquer coisa naquele dia. Porque era exatamente isso que eu estava protegendo sem perceber. Não era só a cerimônia. Era o significado dela. O direito de ter uma coisa sagrada na minha vida que não precisasse se dobrar à conveniência da minha família. A cerimônia recomeçou, e eu me concentrei no ritmo da voz da celebrante, no calor das mãos do Owen nas minhas, na luz entrando pelos vidros da estufa. Pouco a pouco, a sala deixou de parecer um lugar onde eu tinha sido abandonada e começou a parecer um lugar onde eu estava sendo vista. Essa diferença era maior do que eu consigo explicar. Durante os votos, eu ouvi minha própria voz sair mais firme do que eu esperava. Nós tínhamos escrito semanas antes, simples e sinceros. Mas quando chegou a minha vez, eu acrescentei uma linha que não estava no original. Eu prometo construir um lar onde ninguém precise merecer carinho sendo conveniente. As palavras ficaram no ar por um segundo, e eu senti isso se espalhar pela sala. Algumas pessoas entenderam na hora. Eu percebi. Outras talvez só tenham achado bonito. Tudo bem. Owen entendeu. Os olhos dele encheram de lágrimas antes mesmo de ele começar os próprios votos. Quando ele prometeu que eu nunca mais teria que ficar sozinha numa sala cheia de pessoas, eu senti algo dentro de mim afrouxar depois de anos apertado. Não curou completamente. Mas afrouxou o suficiente para eu respirar. O suficiente para acreditar que meu futuro não precisava repetir meu passado. Quando nos beijamos, as palmas que vieram depois não foram educadas, como em eventos formais. Elas tinham força. Alegria, sim. Mas também algo mais, solidariedade. Um tipo de aplauso que diz, nós vimos o que aconteceu, e mesmo assim nós tivemos. Voltamos pelo corredor como marido e mulher. E a cada passo, eu sentia que estava me afastando da filha que minha família tinha me treinado para ser. A recepção começou sob luzes penduradas e um brilho dourado de fim de tarde atravessando os painéis da estufa. Os convidados se espalhavam em mesas cobertas de linho, os garçons passavam com bandejas de champanhe e canapés, e a banda tocava algo leve e vivo ao fundo. Mais de uma pessoa me abraçou um pouco mais forte do que o normal. Ninguém fez perguntas invasivas. Ninguém me forçou a sentir pena de mim mesma. Esse cuidado foi, por si só, uma forma de gentileza. Eles me deram espaço para continuar digna. E isso é algo que eu nunca vou esquecer. Então, quando o fotógrafo veio perguntar sobre as fotos formais, eu tomei uma decisão que pareceu pequena na hora, mas enorme no momento em que eu falei. Ele perguntou se eu queria esperar mais um pouco, caso meus pais chegassem antes das fotos de família. Eu disse não. E depois completei. Vamos fazer a foto de família agora, só que não de sangue. Ele piscou uma vez, depois assentiu como um profissional que já viu casamentos suficientes para entender que algumas frases carregam uma história inteira. Então nós reunimos as pessoas que realmente tinham escolhido estar ali. Naomi. Os pais do Owen. Minha colega da faculdade. Minha equipe do museu. O vizinho que uma vez me ajudou a sair de um apartamento de madrugada. A mentora que me ensinou a negociar meu salário. Amigos que viajaram de outros estados. Pessoas que ligaram, perguntaram como eu estava, apareceram, ficaram até tarde, lembraram dos detalhes, fizeram espaço. Pessoas que nunca trataram amor como competição. Nós ficamos sob uma parede de era e luz de lanternas enquanto o fotógrafo nos aproximava, nos juntava, nos deixava mais próximos, mais quentes até aquilo parar de parecer um substituto de família e começar a parecer família de verdade. Aquela foi a foto mais honesta que eu já tirei. Quando vi a prévia na câmera, senti uma calma estranha. É isso, pensei. Essa é a vida a qual eu realmente pertenço. E então fiz algo que a minha versão antiga jamais teria coragem de fazer. Postei antes do jantar. Sem pensar demais. Sem rascunho.
sem me perguntar se era exagero. Só a foto e uma legenda. Obrigada às pessoas que escolheram estar aqui hoje. Vocês tornaram este casamento inesquecível. Alguns lugares ficaram vazios, mas o amor tem um jeito de preencher o que o desrespeito abandona. Não marquei meus pais. Não citei ninguém. Não precisava. Quem precisava entender, entenderia na hora. Quem se sentisse exposto, já tinha conquistado esse sentimento. Guardei o celular na clutch da Naomi, peguei uma taça de champanhe numa bandeja que passou e voltei para a recepção ao lado do Owen. Pela primeira vez o dia inteiro, eu não estava me preparando para uma decepção. Eu estava pronta para o resto do meu casamento começar. O caos começou antes do jantar. Tessa, minha prima do churrasco e das legendas dramáticas, foi a primeira a comentar. Ué, a tia Carol e o tio Rick não estavam aí? Depois, a Lauren me mandou mensagem privada. Por que você está postando coisas passivo-agressivas no dia do seu casamento? A mãe está chateada. Eu fiquei olhando para aquilo por uns 3 segundos, e comecei a rir tanto que o Owen teve que perguntar se eu estava bem. Tem uma coisa quase artística na sensação de direito que pessoas têm depois de te ferirem e ainda assim acharem que a sua reação é o problema. Respondi. Eles escolheram o churrasco da sua prima em vez da minha cerimônia depois de já terem chegado ao estacionamento do local. Não tem nada de passivo no que eu estou dizendo. Depois silenciei a conversa e fui jantar. A recepção era linda. Não perfeita. Linda. Perfeição é frágil. Beleza é viva. A mãe do Owen fez um brinde curto, mas tão sincero que deixou metade da sala chorando. A Naomi conseguiu transformar minha caminhada sozinha até o altar numa história de coragem, não de abandono. Meus convidados dançaram. Riram. Comeram risoto de cogumelos, costelinhas e mini tortinhas de limão, tudo sob luz de velas e folhas penduradas. Em um momento, eu saí para respirar e vi a linha das montanhas ficando azul no entardecer. E eu lembro de pensar uma coisa estranha: a dor e a felicidade podem existir ao mesmo tempo. Uma não apaga a outra. Eu estava ferida e feliz. Acho que ser adulto é entender isso. Logo depois da nossa primeira dança, a coordenadora veio até mim com aquela mesma expressão cuidadosa. Dessa vez eu nem me tensionei. Eu já sabia. Ela disse: seus pais chegaram agora. Tarde demais. Tão tarde que quase dava vontade de rir. Eles tinham decidido aparecer depois do churrasco, exatamente como minha mãe tinha planejado, como se meu casamento fosse algo que dá para encaixar entre um hambúrguer e a sobremesa. A coordenadora ainda disse que eles estavam irritados com a mudança nas mesas. Claro que estavam. Esse tipo de gente não se incomoda em te desrespeitar. Eles se incomodam quando o desrespeito tem consequência prática. Perguntei onde eles estavam. Ela disse que estavam na entrada lateral, perto da cozinha, exigindo saber por que ninguém tinha levado eles até a mesa da família. Eu entreguei minha taça de champanhe para o Owen, levantei a barra do vestido e fui até lá. Meu pai estava vermelho de raiva. Minha mãe usava um vestido de seda azul marinho que eu nunca tinha visto, porque ela não tinha aparecido em nenhuma foto, nenhum voto, nenhuma parte em que pais realmente importam. A primeira coisa que ela disse foi: Claire, o que está acontecendo? Sua tia me mandou sua postagem e agora estão me ligando. Meu pai entrou logo em seguida. Você nos envergonhou no meu dia de casamento. Imagina isso. Eles tinham perdido quase tudo, e ainda assim conseguiram se colocar no centro da história. Eu olhei para os dois e não senti pânico, nem culpa, nem aquele impulso antigo de consertar tudo. Só silêncio. E disse: vocês foram para um churrasco em vez da minha cerimônia. Sentaram no carro do lado de fora do meu casamento e decidiram que frango grelhado era mais importante do que me ver casar. Depois me disseram para não fazer drama. Eu fiz exatamente o tanto de reação que isso merecia. Minha mãe tentou sorrir, aquele sorriso frio e superior de quem acha que ainda controla a narrativa. Ah, querida, não seja dramática. A gente ia aparecer depois. Eu balancei a cabeça uma vez. Esse é o problema. Vocês acharam que depois era suficiente. Meu pai olhou em direção ao salão e baixou a voz. Você realmente vai nos excluir por um mal-entendido?
Um mal-entendido. Aquilo quase me fez rir de novo. Anos de favoritismo, negligência, comparação e humilhação pública, tudo reduzido à confusão. E eu disse algo que deveria ter dito há muito tempo. Isso não é sobre hoje. Hoje é só o último recibo. Minha mãe finalmente endureceu o olhar quando percebeu que vergonha não ia me fazer voltar atrás. Ela disse que eu estava punindo eles na frente de toda a família. Eu respondi, não. Eles fizeram isso sozinhos no momento em que escolheram onde passar a tarde. Meu pai perguntou se eu realmente ia mandar eles embora. Eu disse que sim. Calma. Clara. Sem levantar a voz. E então acrescentei uma coisa a mais e essa foi a parte que nenhum dos dois esperava. 3 meses antes do casamento, meu pai tinha me pedido para olhar o orçamento da reforma da Casa do Lago que eles queriam transformar em aluguel de temporada. Eu sou designer de exposições de museu, mas há anos trabalho com orçamento, contratos, fornecedores, equipes, prazos estourados. Na minha família, isso virou ajuda gratuita sempre que alguém queria algo bonito e eficiente ao mesmo tempo. Eu tinha passado semanas ajudando eles a falar com consultores de preservação histórica, desenhar o layout da casa para aluguel, montar o projeto para viabilizar tudo financeiramente. A entrega final com minhas recomendações de fornecedores, cronograma revisado e notas de incentivo fiscal era segunda de manhã. Eu olhei para meu pai e disse: já que vocês acham que meus momentos importantes são opcionais, então meu trabalho também é. Eu saí do projeto 1 hora atrás. Verifiquem seus e-mails. Ele ficou me encarando. Minha mãe ficou pálida. Eu tinha feito aquilo enquanto trocava de sapato para a recepção. Uma mensagem para eles. Uma para a consultora. Uma para o empreiteiro. Com efeito imediato, não faço mais parte do projeto da Casa do Lago, em nenhuma função de consultoria ou coordenação. Por favor, removam meu nome de todos os materiais e direcionem futuras perguntas a outras pessoas. Aquela casa era o grande plano de aposentadoria deles, o próximo símbolo de status, a coisa que eles já tinham se gabado para todo parente e amigo da igreja num raio de quilômetros. Eles dependiam de mim para manter tudo funcionando, porque a Lauren não era boa com detalhes, o que na linguagem da família significava: a Lauren é preciosa demais para se incomodar, e a Claire aguenta tudo. Até agora. Meu pai perguntou se eu realmente ia sabotar a família por um mal-entendido pessoal. Eu quase sorri com a repetição. Mesma palavra. Voz menor. Respondi: não. Eu só estou finalmente cobrando o valor de mercado pelo acesso a mim. E vocês não podem pagar. A coordenadora deu um passo mais perto, sem me tocar, só presente. Owen estava alguns metros atrás, em silêncio, firme. Minha mãe mudou de estratégia, como sempre fazia quando perdia o controle. Lágrimas. Ela disse: eu não acredito que você está fazendo isso com a gente no dia do seu casamento. Essa frase me contou tudo. Mesmo ali, mesmo naquele momento, na cabeça dela, o dia ainda era deles. A dor deles. A humilhação deles. Eu era só o cenário. Então eu disse a verdade, sem nenhum filtro que eu tinha sido ensinada a usar. Vocês me ensinaram a vida inteira que esforço segue valor. Vocês gastaram dinheiro, tempo, discursos, fins de semana e energia com a Lauren porque era nela que vocês colocavam o valor de vocês. Hoje eu finalmente acreditei em vocês. E agora o meu esforço também vai seguir valor. Ele vai para o meu marido, para o meu casamento e para as pessoas que realmente apareceram. Não para vocês. Não mais. Meu pai ficou em silêncio primeiro. Minha mãe parecia ter levado um tapa, mesmo eu quase não tendo levantado a voz além de um tom normal de conversa. É impressionante como um limite soa violento para quem sempre teve acesso sem restrições. Eu pedi para a coordenadora mandar alguém buscar os casacos deles no guarda-volumes. Depois virei e voltei para a recepção antes que qualquer um dos dois tentasse reescrever a realidade mais uma vez. Atrás de mim, ouvi minha mãe chamar meu nome daquele jeito antigo, de quando eu era criança e ainda corria até ela. Eu não virei. Você já chegou num ponto em que não olhar para trás é a forma mais amorosa de se proteger? Algumas pessoas chamam isso de frieza. Eu chamo de aprendizado. Porque foi isso que meu casamento me ensinou mais claramente do que qualquer livro, sermão ou pedido de desculpas jamais poderia.
Amor sem respeito é só acesso. E família sem responsabilidade é só um hábito vestido de sentimentalismo. A gente aprende que ser a pessoa maior é nobre. Que aguentar em silêncio prova caráter. Que manter a paz é mais importante do que dizer a verdade. Mas o que realmente protege a sua vida ensina outra coisa. Ensina que respeito próprio não é crueldade. Que limites não são traição. E que as pessoas que não aparecem nos seus momentos mais importantes estão te mostrando exatamente o lugar que você ocupa na vida delas. Acredite na primeira vez. No fim da noite, meus pais já tinham ido embora. Meus convidados ainda dançavam, e o grupo da família tinha virado um caos, aquele tipo de caos que acontece quando alguém finalmente se recusa a seguir o roteiro antigo. Tessa apagou o post do churrasco. A Lauren ligou 2 vezes. Uma tia que eu não falava há anos mandou uma mensagem simples. Desculpa por termos deixado isso acontecer por tanto tempo. Owen me encontrou perto da pista de dança, passou o braço na minha cintura e perguntou se eu estava pronta para o bolo. Eu olhei ao redor da sala. Vi a Naomi rindo com a banda. Meu família escolhida reunida em volta da mesa de sobremesas, as velas refletindo no vidro da estufa, a vida me esperando depois daquele dia tão duro e tão esclarecedor. E eu disse sim. Não porque tudo tinha sido curado. Não porque a dor tinha acabado. Mas porque, pela primeira vez, a história não era mais sobre se meus pais me amavam do jeito certo. Era sobre o que eu faria agora que eu entendi que eles nunca amaram. E o que eu fiz depois mudou tudo. Eu parei de me oferecer para ser ignorada. Parei de financiar relações que só funcionavam com o meu silêncio. Parei de confundir resistência com amor. Fui em lua de mel. Bloqueei 3 números enquanto estava sobre o oceano. Voltei mais leve. Porque, às vezes, vingança não parece gritar em público nem expor segredos de família. Às vezes, ela parece simplesmente deixar as pessoas certas te verem florescer, enquanto as pessoas erradas percebem que a porta não abre mais do lado delas. Na noite do meu casamento, meus pais me trocaram por um churrasco da minha prima. Na manhã seguinte, eles tinham perdido a filha que consertava tudo em silêncio, a filha reserva, a filha que sempre segurava as pontas. Eles só não perceberam isso na hora.